E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dando sequência às nossas exposições matinais neste livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado, com a graça do nosso bom Deus, nós concluímos o capítulo 2 e hoje nós vamos ler capítulo 3, do verso 1 até o versículo 10. Um texto, acredito, conhecido da igreja, dos irmãos, já foi objeto de mensagens anteriores, mas na sequência aqui expositiva, hoje nos compete ler e aprender com essa porção de 10 versículos do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai de amor e de misericórdia, aqui está a tua igreja, o teu povo, ó Deus, reunido. Nós necessitamos, nós precisamos da tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É ela quem produz a transformação que nós precisamos na nossa vida. Porque é a Tua palavra que restaura a nossa alma. É a Tua palavra, ó Deus, pregada e aplicada por Teu Santo Espírito que traz vida, traz fé ao nosso coração. E por isso, humildemente, pedimos e clamamos nesse instante que a Tua palavra possa ser pregada com fidelidade, que a Tua palavra possa ser aplicada à nossa vida e que, sobretudo, ó Deus, ela possa produzir as transformações que nós tanto precisamos e tanto necessitamos. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, vamos então aqui na sequência dos relatos de Lucas, nesse segundo livro, e um texto que de alguma forma já nos apresenta, não é? A igreja aqui, os irmãos, e obviamente aqui na figura dos apóstolos, no caso específico, Pedro e João são os personagens dessa história narrada, em plena atividade, não é? A igreja avança, a igreja cresce, de forma muito breve, relembrando o que nós refletimos nos últimos domingos, não é? Aqui pela manhã, lembrando que o livro de Atos, o recorte dele é basicamente a partir do momento em que o Senhor Jesus é assunto aos céus. Nós temos aqui no começo do livro a descida do Espírito Santo sendo descrita, um momento extremamente importante ali no dia de Pentecostes para a igreja de Cristo, não é? Para a família da aliança. 120 pessoas reunidas na igreja,
a bênção da descida do Espírito Santo se torna uma realidade. Os irmãos lembram que algumas pessoas, então, diante do que acontecera, começaram a questionar o que era aquilo e alguns até acusarem aqueles irmãos que foram dotados naquele momento de forma especial, com a capacidade de falar em outros idiomas, né, dizendo que eles estavam embriagados. Pedro se levanta em defesa daqueles irmãos. Faz o primeiro sermão que nós temos a partir desse recorte histórico registrado na igreja cristã. E aí nós vamos aprender então que cerca de 3.000 pessoas foram ali batizadas. Aquele número inicial de 120 agora já está em 3.000 pessoas. No finalzinho do capítulo 2, nós vamos encontrar então o modus operandi daqueles irmãos, daquela igreja que estava crescendo e, como eu falei, começa a sua atividade de forma mais plena. Nós precisamos nos lembrar que a igreja nasce em meio a um ambiente que é extremamente hostil, em todos os aspectos, de todos os lados. Se nós pensarmos em Jerusalém, no judaísmo, de onde saem os primeiros cristãos convertidos, o próprio Senhor Jesus era judeu de nascimento, nós vamos encontrar o judaísmo contrário ao cristianismo. Nós vamos encontrar o sinédrio, nós vamos encontrar os rabinos daquela época, as lideranças políticas e religiosas de Jerusalém, contrárias ao cristianismo. Eles são os responsáveis diretos pelo pedido da crucificação e da condenação do Senhor Jesus, só pensando geograficamente nessa área mais restrita, mas nós precisamos saber que Jerusalém, os judeus estavam sob o poder do grande Império Romano. Geograficamente a extensão é ampliada de forma exponencial e Roma também se mostra uma ferrenha inimiga dos cristãos. Nos primeiros séculos, os nossos irmãos cristãos sofreram as mais absurdas atrocidades que nós podemos imaginar, pelo simples fato de serem cristãos, de confessarem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E é nesse contexto, então, que os irmãos continuam a trabalhar, respirando as ameaças, respirando as dificuldades, o ambiente extremamente hostil. E aqui eu diria que Pedro e João, eles vão para um lugar que haveria também de, com certeza, ter pessoas ali hostis àquilo que eles queriam falar, à pregação do Evangelho. Eles vão ao templo, eles vão ao lugar onde era um lugar muito próprio dos judeus. E o texto, então, diz que quando eles subiam ao templo para a oração da hora nona, existia ali no templo um homem coxo de nascença, e eu queria já fazer aqui uma primeira observação, que esse homem possuía uma deficiência física desde a data do seu nascimento. E não só isso, a outra observação que eu gostaria de fazer é que esse homem era conhecido ali no templo, conhecido das pessoas que ali passavam e que ali frequentavam. Então ele era um deficiente notório, um deficiente que era conhecido daquelas pessoas. Veja que quando ele recebe a cura, o texto diz que as pessoas se encheram de admiração, se encheram de assombro. Isso está no final do texto, no último versículo, porque reconheceram, versículo 10, no iniciozinho do versículo 10, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava à porta ali do templo. Então, é como se ele já tivesse aquele lugar, aquele ambiente, aquele ponto onde ele ali todos os dias, ou todos os momentos de reunião, ou todos os instantes estava na porta do templo. Então, era alguém que tinha uma deficiência que era notório. Você guarda aí no HD reservado essa informação e daqui a pouco a gente vai acessá-la. Então, o texto diz que Pedro e João estavam indo para o templo. Ali existia um coxo de nascença, que todos os dias estava à porta do templo, a porta chamada Formosa. O seu objetivo ali era pedir esmolas.
O seu objetivo ali era tentar ganhar alguma coisa para o seu sustento, para a sua vida. Essa prática é uma prática que acontece até hoje, 2000 anos depois, em muitas portas de igrejas pelo mundo afora, nós vamos encontrar pessoas também pedindo. Haja vista que tem-se a ideia de que o caminhar para um templo, para uma igreja, para um ajuntamento religioso, as pessoas ali estão com o coração mais afeito à bondade, né? O coração assim, menos resistente para ajudar o próximo. Afinal de contas, lá dentro desses templos, eles vão ouvir falar sobre amar a Deus, sobre amar o próximo, como a si mesmo. Então, é um ponto estratégico para aquelas pessoas que precisam. E esse homem, então, estava ali, estrategicamente, por uma necessidade. Provavelmente, ele não tinha condições de trabalhar, ele não tinha condições de conseguir o seu sustento de uma outra forma, de uma outra maneira, e ali ele estava pedindo esmola, ali ele estava tentando adquirir o seu sustento necessário para a sua sobrevivência. E ele então tem um encontro com o apóstolo Pedro, com João, e esse encontro vai mudar a sua vida. E é sobre esse encontro que eu queria falar, mas eu queria falar desse encontro na perspectiva da graça de Deus. Porque, meus amados irmãos, eu olho para esse texto e o que eu enxergo aqui é a graça de Deus sendo aplicada na vida deste homem. É algo impressionante, é algo que é transformador, é algo que com certeza haverá de fazer toda a diferença na vida deste homem. Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da graça do Senhor. Algo tão fundamental, como nós cantamos, graça que é maravilhosa, graça que é preciosa, graça que é incomparável, que é algo que nós não, indizível, né? Nós não conseguimos dizer com precisão tudo sobre a sua importância e a maravilha que é a graça de Deus agindo na vida do ser humano. De um modo muito simples e muito objetivo, graça é um favor que nós recebemos de Deus. E um favor que nós recebemos sem que tenhamos merecimento para isso, sem que tenhamos feito nada. Não é, quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de meritocracia, de mérito algum. Nós estamos falando simplesmente de algo que Deus está concedendo ao ser humano. E Ele o faz pelo seu amor, Ele o faz porque quer fazer, Ele faz porque pode fazer. E essa é uma ação dEle na qual nós não participamos. A única coisa que nós poderíamos fazer é pedir que Ele seja gracioso. Mas nós não temos controle. Graça não se exige. Não temos como evocar a lei do consumidor, porque a nossa relação não é de consumo com Deus, para que a gente possa exigir algo no sentido de que Ele faça porque Ele tem que fazer, porque Ele é Deus, Ele faça porque eu mereço. A perspectiva aqui olhada não é essa. Esse homem, na realidade, não merecia aquilo que ele recebeu, como nenhum de nós merece aquilo que Deus nos dá. Mas a forma, ou uma das formas que Deus se relaciona com a humanidade, é também através da sua graça. E eu queria destacar algumas características dessa graça. A primeira característica, meus amados irmãos, que eu destaco, é que essa graça, ou a graça de Deus, melhor dizendo, ela é surpreendente. Veja, acompanhe comigo o raciocínio. O texto, inclusive, diz que aquele homem esperava alguma coisa. Acompanha mais uma vez a leitura, você está com o seu texto aberto, né? Vamos lá. O homem, então, estava sentado à porta formosa. O seu objetivo, quando ele saiu de casa naquele dia, quando ele foi levado para a porta do templo, qual era o objetivo daquele homem? Receber esmola. Ele não tinha como objetivo receber a cura da sua vida. Ele não tinha como objetivo ter a sua deficiência sanada. Ele não tinha como objetivo ter os seus pés, os seus tornozelos, as suas pernas firmadas a tal ponto que ele conseguisse fazer o que ele nunca fez na vida, andar direito, andar de forma correta, ou até mesmo andar. Ele foi ali com um único objetivo, o objetivo de mais um dia de trabalho,
ou mais um dia de pedir, ou mais um dia nas suas atividades corriqueiras e cotidianas. João, Pedro estão passando por aquele homem e são abordados por ele. E o texto diz então que ele pede, não é? Implorava que ele desse alguma esmola, está no finalzinho do versículo 3. O texto diz que Pedro olhou para aquele homem juntamente com João e pediu que ele olhasse para eles. Então não há, aqui um parêntese, né? Não há indiferença na forma que Pedro trata esse homem. Isso é muito importante, não é? Se estabelece um contato visual. Talvez eles pedem para que esse homem pudesse olhar para eles, porque a condição desse homem, irmãos, era de tanta humilhação. A gente não sabe o que é isso, né? Eu nunca pedi dinheiro na rua. Eu já quase pedi, eu já contei essa história, não vou contar de novo, que o tempo não permite. Quando eu estava no seminário e eu peguei o ônibus errado e eu só tinha um passe. Lembra dessa história que eu contei? Não sei quantos lembram. E eu estava em Boa Viagem, o seminário fica ali na Madalena, não tinha como ir a pé. Eu não tinha absolutamente um centavo, peguei o ônibus errado, tive que descer do ônibus e não tinha dinheiro para pegar outro ônibus. E eu fui para o Shopping Recife, né, na estratégia de encontrar algum conhecido no shopping, né? E eu rodava o shopping várias vezes, eu disse, está errado, eu tenho que ficar parado e deixar o shopping. Quem tem que rodar é o povo, eu tenho que ficar parado, porque se ficar todo mundo rodando, o conhecido a gente não vai se encontrar nunca. E nesse desespero, já ficando no finalzinho da tarde, na minha cabeça eu fazia todas as rotas, eu não tinha como passar ali pelo viaduto do Coque, da Ilha do Leite, por aquela região, um lugar muito perigoso, não dava. E eu simplesmente não tinha dinheiro, e eu pensei em pedir. Eu vou para o ponto de ônibus. Foi o mais próximo que eu cheguei de pedir dinheiro. E a vergonha não me deixou fazer isso. Não me deixou, porque de fato eu fiquei envergonhado. Mas eu dizia, eu vou pedir. Aí eu já pensando, moço, imagina, né? Você vai decorando aquela fala, moço, eu peguei o ônibus errado. Pelo amor de Deus, me ajude, que eu não tenho como ir e tal. Eu sou de bem, eu não estou... Você já vai se justificando. O ato é extremamente humilhante. Só para eu concluir a história, deu certo a minha estratégia. Eu fiquei sentadinho lá, esperando o shopping rodar ao meu redor. E um dia nesse dia desce o pastor Silvandro, né, que morava na época lá, era seminarista também, hoje está até aqui, pastor aqui da Serraria, escada rolante. Eu olhei para Silvandro, até hoje eu brinco com eles, nunca tive tanta alegria em te ver. Vou ser muito sincero, né? E aí ele me ajudou, me deu dinheiro. Tome logo 2 passos, porque se você errar o ônibus de novo, você não... E eu cheguei em casa, graças a Deus pela providência do Senhor, mas a vergonha... Você está no desespero, eu não tinha, literalmente, irmãos, eu não tinha o que fazer, não tem esse negócio de Pix, não era a época de Pix, eu era seminarista, não tinha cartão, não tinha nada disso não. Era só um passe para andar para lá e para cá, contadinho, dinheiro contado, passe contado, você não podia errar não. E naquele momento eu errei e eu cheguei a andar no ponto, eu olhava as pessoas assim, eu dizia, não tenho como pedir, travava. Eu com todo o script na minha mente já, de pedir o dinheiro, de tentar. Eu fico imaginando uma pessoa que passa por esse tipo de humilhação. E os irmãos entendem, a gente talvez não tenha essa vivência do dia a dia, mas esse homem era um homem humilhado. E provavelmente ele sequer tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas. Ele só pedia, não é? E aí eu estou fazendo esse parênteses para mostrar que Pedro e João não agem com indiferença nesse homem, ou com esse homem. Eles olham para aquele homem e eles pedem para aquele homem, para que aquele homem pudesse olhar para eles. Olha para nós. Se estabelece um contato visual. Não é uma relação de indiferença. É uma relação de seres humanos. E aí, eu disse aos irmãos que a primeira característica que eu destaco da graça de Deus é que ela é surpreendente. Porque quando no versículo 4 diz que Pedro e João pedem para que aquele homem fitasse-os, né, olhasse para eles, o versículo 5 vai dizer assim, ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa.
Aí eu pergunto aos irmãos, o que é que esse homem esperava receber? Ele esperava receber a esmola, ele esperava receber dinheiro, ele esperava receber um donativo, ele esperava receber aquilo que ele estava acostumado a receber. Ele esperava receber aquilo que era o objetivo dele estar ali, aquilo que o levou a sair da sua casa, do local em que ele morava, para todos os dias estar naquele ponto, fazendo exatamente aquilo. Todos os dias, desde o seu nascimento, era alguém que tinha essa deficiência, então, em algum momento da sua vida, e desde a idade mais tenra, provavelmente ele estava ali fazendo exatamente aquilo, e aquele homem esperava algo. Mas a graça de Deus é surpreendente, sabe por quê, irmãos? Porque ele não recebeu o que esperava. Mas ele recebeu muito mais do que ele esperava. Isso é a graça de Deus. A graça que é maravilhosa, a graça que é surpreendente, a graça que extrapola todas as estatísticas, a graça que extrapola e vai além de todas as probabilidades. Imagine um matemático hoje começar a fazer a probabilidade desse homem ter a sua vida curada. A probabilidade chegaria, eu acredito, a zero, porque eu estou falando de uma ação que é miraculosa. Não existia sequer, àquela época, tecnologia suficiente, estudo suficiente para que o problema daquele homem fosse resolvido da forma como foi resolvida. Quando nós falamos da graça do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos falando de algo que é surpreendente. Nós estamos falando de uma bênção que nós recebemos que vai para além da nossa expectativa. Nós estamos falando de um presente, né? Desse favor que nós não merecemos, que vai para além daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. E a palavra de Deus está repleta, cheia de exemplos e de textos bíblicos que nos remetem a essa realidade. O homem esperava dinheiro, o homem queria o seu sustento, e o que ele recebe do Senhor é a sua vida transformada. O que ele recebe do Senhor é a cura da sua vida. O que ele recebe do Senhor é agora a possibilidade de nunca mais estar sentado àquela porta, sendo humilhado e pedindo esmolas. O que ele recebe do Senhor é algo surpreendente, é algo que faz com que as pessoas que tinham conhecimento ficassem maravilhadas daquilo. E aí você pega aquela informação que eu pedi para você deixar guardado no HD, lembra? Dizendo que este era um homem conhecido na região, era um deficiente notório, porque nós não estamos aqui diante de uma farsa, nós não estamos aqui diante daquela cura que é feita de mentirinha, de faz de conta. Eu já disse aos irmãos que quando eu trabalhava lá em Itamaracá, como seminarista, no meu último ano de seminário, na congregação, bateu a porta, no período da tarde eu e a Ariane íamos de manhã, passávamos o dia lá, escola dominical, ficávamos lá à tarde geralmente eu fazíamos uma visita, ou descansávamos um pouco, à noite o culto, e só voltávamos para Recife, depois do culto, e à tarde bate um homem, oferecendo os serviços dele. Lembra que eu já falei isso aqui para a igreja? Disse assim, pastor, o senhor está precisando de alguém que se finja de aleijado, porque eu trabalho naquela igreja, não vou dizer qual é a igreja, é uma igreja na mesma avenida. Eu trabalho naquela igreja, estou acostumado com isso, eu finjo que sou deficiente, e se o senhor quiser, eu posso vir aqui, eu vou fingir que sou deficiente, o senhor finge a cura, eu não sei nem fazer isso, irmãos. Eu não tenho curso de teatro. Eu teria dificuldade, eu não tenho essa expertise de fazer de conta. Vai lá, anda, levanta. Ou então dá um microfone para o suposto diabo, né? Fala aí, e é isso e aquilo outro. O cara foi oferecer esse serviço. E tem muita gente aí, entre aspas, sendo curada, pessoas que nós sequer sabemos quem é. Quando você não conhece o personagem, é mais fácil enganar as pessoas. Agora, um deficiente notório, não. Alguém que era conhecido desde nascença, o seu problema é a sua deficiência. Os irmãos percebem, nós não estamos diante de um teatro, nós não estamos diante de uma farsa,
nós estamos diante do poder de Deus, que transforma o ser humano. E eu quero dizer para os meus irmãos nessa manhã, o mesmo Deus que fez isso na vida desse homem, continua também derramando da sua graça na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a graça surpreendente. Você pode receber muito mais do que aquilo que você imagina, muito mais do que aquilo que você almeja, muito mais do que aquilo que você deseja no seu coração. Eu diria que nós não só podemos receber, eu diria que nós temos recebido diariamente muito mais do que aquilo que nós merecemos, muito mais do que aquilo que nós almejamos. Eu saí com esse objetivo, eu tinha esses pensamentos, essas eram as probabilidades, essa era a ideia, mas Deus tem agido de forma graciosa, Deus tem abençoado de forma impressionante, e é assim. Todos os dias da nossa vida, nós servimos a um Deus que é gracioso. Nós não podemos menosprezar a graça de Deus. Agora, obviamente, existem os libertinos que brincam com a graça do Senhor, que trazem aquela ideia de que é graça, eu não mereço, então eu vou fazer o que eu quiser fazer e a graça de Deus vai me atingir. Na realidade, irmãos, tem um texto, eu já citei outras vezes aqui também, de um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo e foi morto pelo nazismo, que ele trabalha a ideia da graça e ele usa o termo e chama essa graça, essa ideia de que tudo é graça, então vamos pecar, né? Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Essa ideia libertina de algumas pessoas que não lutam contra o pecado porque tudo é graça. Obviamente que tudo é graça, mas nós não podemos defender e viver baseados nessa graça barata. Dietrich Bonhoeffer diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. E a partir dessa citação e do que a gente vê no texto bíblico, eu apresento agora a segunda característica. Eu disse que a graça de Deus ela é surpreendente. Surpreendente no aspecto de que ela é capaz de nos dar aquilo que nós não esperamos, nos dá mais do que nós esperamos. Mas o texto também nos apresenta que esse homem teve a sua vida transformada e, ou melhor, ele tem a sua vida restaurada. Então eu não posso pensar na graça de Deus atingindo a minha vida e pensar que a minha vida vai continuar a mesma coisa. Isso seria graça barata. Se eu sou um terrível pecador, se eu ando longe dos caminhos de Deus, se eu não tenho alegria em congregar, se eu não me envolvo na igreja como eu deveria me envolver, se eu faço coisas que estão erradas, se eu não ando de acordo ou em conformidade com a lei de Deus, e um dia a graça do Senhor me atingiu, eu preciso mudar de vida, porque a graça de Deus ela vai me restaurar de tal forma que eu agora serei uma nova criatura. Eu não posso ter mais os mesmos hábitos de antes. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia o que era errado, não faça mais. Aquele que era o homenzinho torto, não seja mais o homenzinho torto. Por quê? Porque hoje eu posso não pecar. Porque hoje eu posso lutar contra essas coisas que são ruins. Porque hoje eu posso amar ao meu Deus. Porque hoje eu posso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tendo a certeza que as outras coisas serão acrescentadas na minha vida. Eu posso fazer tudo isso porque a graça de Deus restaurou a minha vida, porque a graça de Deus me atingiu. A vida desse homem é completamente modificada. Pedro olha para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não é isso que nós vamos te dar nesse momento, porém ele diz: eu possuo algo muito maior.
levanta, toma o teu leito, levanta, se apruma, segue a tua vida. A graça de Deus te atingiu. Você agora é uma nova criatura. Você agora é uma nova pessoa. Os hábitos antigos não são mais necessários. Você não precisa voltar a esta porta do templo para esmolar. Você agora teve a sua vida transformada. Você é uma nova criatura. E você é uma nova criatura porque a graça de Deus atingiu a sua vida. E nós também, se um dia fomos alvos da graça de Deus, se um dia essa graça de fato e de verdade atingiu a nossa vida, nós precisamos andar em novidade de vida, nós precisamos demonstrar através das nossas ações que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Agora é um novo homem, uma nova mulher, agora é um novo ser que ressurge, é alguém que de fato foi alcançado por essa graça surpreendente, por essa graça maravilhosa. Eu não merecia, não é mérito meu, mas Deus me amou. Eu não merecia, não é mérito meu, mas Deus me salvou, Deus me abençoou, Deus tem aberto portas esplêndidas e maravilhosas na minha vida. E eu pergunto, irmãos, o que é que nós temos feito da nossa vida? Qual tem sido a nossa ação diante da graça de Deus? Nós não podemos defender essa graça barata, essa coisa tacanha, mesquinha, ridícula, que alguns até pregadores midiáticos aí, a turma que peca e que não aceita a disciplina, a turma que quer justificar o seu pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Obviamente que eu sei que a salvação não é pelas obras, porque eu nunca vou mostrar obras suficientes para que a salvação seja mérito meu. Eu sei que a salvação é pela graça de Deus, mas essa graça precisa transformar e restaurar a minha vida. Ela não pode ser uma graça barata. Ela não pode ser aquela graça que nos atingiu e a gente permanece inerte, na mesma vida tacanha de sempre, longe dos caminhos do Senhor, sem fazer a vontade do Senhor. Eu diria que pelos frutos nós seremos capazes de avaliar a nossa própria vida. E eu chamo você a essa avaliação não da vida dos outros, não da vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu conhecido, de quem quer que seja. Eu chamo você a uma reflexão da sua própria vida. Qual a resposta que nós temos dado ao nosso Deus que tem sido gracioso para conosco? Qual a resposta? E essa pergunta não é uma pergunta retórica ou que deva ficar no campo da teoria. É uma pergunta que nos leva à prática, às ações, aos verbos da nossa vida sendo executados constantemente, diariamente na nossa existência. Qual a sua resposta? Quais são os verbos que você tem feito e colocado em prática na sua vida? Quais são as suas ações diante de um Deus gracioso? Dependendo das nossas ações, nós haveremos de chegar à conclusão de que se de fato a nossa vida foi transformada. Porque, meus amados irmãos, eu repito isso ao longo de 22 anos aí de ministério, não tem como conhecer a graça de Cristo e permanecer do mesmo jeito. Não tem como conhecer a Cristo e permanecer a mesma pessoa. Não tem como ter contato com o poder de Deus e continuarmos, empedernidos, continuarmos com o nosso coração endurecido, ensimesmados. Não tem. O poder de Deus nos quebra. A graça do Senhor nos constrange. O amor de Deus despedaça o nosso coração de pedra. Eu pergunto a esse homem, será que ele permaneceu do mesmo jeito? Acompanhe o texto. Quando ele se levanta, nem fisioterapia ele precisou. A gente quebra um braço, não é?
fica lá alguns dias ou meses, tem que fazer fisioterapia para reaprender a usar a perna e o braço. E olha que a gente usou há 40 anos, passou só uns diazinhos sem, parece que já desaprendeu. O texto diz que endireitaram-se os pés, os tornozelos, de um salto se pôs em pé, sem fisioterapia, passou a andar. O milagre, irmãos, a graça de Deus quando vem para arrebentar mesmo, é completa. Não deixa nada, não tem falha, não existe falha na ação de Deus. Beleza, ele teve a sua vida transformada, recebeu mais do que merecia, pés endireitados, tornozelos firmados, capacidade de saltar e de andar, sem fisioterapia, passou a andar e fez o quê? Passou a andar e fez o quê? Foi para o templo louvar e adorar o Senhor. Essa é a vida transformada. Essa não é a graça barata, é a graça que produz ações, frutos. Que frutos são esses? É porque a restauração na vida de alguém que é fruto da graça de Deus, como esse homem foi, não é só a restauração dos pés endireitados. Há uma restauração que é mais profunda. Há uma modificação de vida que o raio-x não pega, que a tomografia não pega, que a ressonância não pega. Ele teve o seu coração impactado e a sua vida transformada. E é isso que vai fazer de fato toda a diferença. Na realidade, essa é a maior transformação que pode existir no coração do ser humano. E quando essa transformação é uma realidade na minha vida, na sua vida, o nosso desejo e a nossa vontade é um só, é louvar a Deus. Porque o louvor é a resposta de alguém que é imensamente grato, que foi surpreendido pela graça de Deus. Você foi surpreendido e ficou inerte? Deixa eu tentar explicar melhor isso. Imagina, esses dias eu achei R$15 no bolso de uma bermuda. Fazia tempo que eu não... Chega, estava meio durinho o dinheiro. Acho que ele tinha sido lavado já. Pensa na alegria. R$15. Você fica alegre também quando você acha dinheiro? Quem não fica alegre, irmãos? Bom mesmo é quando a gente acha 100, 50. É porque, ultimamente, a gente não anda com nota, não tem, né? É muito raro achar 100 ou 50. Foi 15, mas foi ótimo. Estou com ele no bolso, acho que está até aqui, R$15. Troquei de bolso, né? Penso na alegria. Com R$15 eu não fiquei inerte, eu no mínimo, eu não me vi não, mas eu acho que no mínimo eu abri um sorriso. Aí imagina assim, tu receber uma herança, sei lá, de um parente distante que tu nem sabia quem era. Uma herança boa aí, R$500 mil. E tu impávido, inerte. Poxa, R$500 mil. Vai dar para fazer alguma coisa. 5 milhões, maravilha. 5 milhões, dentro do que? Dentro do esperado, nenhuma anormalidade, nenhum problema nisso. Irmãos, com R$15, a gente já está soltando foguete. Com R$15 a gente já abre um sorriso no rosto. Agora, tem como comparar qualquer riqueza dessa terra com a salvação? Tem como comparar qualquer coisa desta vida, deste mundo material, com a salvação em Cristo Jesus? Eu estou falando de uma bênção que é eterna. Eu estou falando de uma bênção que é incorruptível. Eu estou falando de um livramento que é algo, que é o que pode existir de melhor na vida do ser humano. Você saiu do inferno, da condenação eterna, e agora, pela graça de Cristo, você vai morar nas mansões celestiais com ruas de ouro, e você não dá uma risada? Percebe? Não tem como dizer que foi alvo da graça de Deus e permanecer a mesma pessoa embrutecida, a mesma pessoa tacanha. Se você permanece desse jeito, desculpa lhe falar isso, você não conheceu a graça de Deus. Você talvez tenha conhecido, no máximo, essa graça que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata.
Mas a verdadeira graça de Deus transforma, a verdadeira graça de Deus arrebenta, a verdadeira graça de Deus modifica a nossa vida. E eu só posso dizer nessa manhã uma coisa: louvado seja o nome do meu Deus pela sua graça. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, estaríamos liquidados. Louvado seja o nome do Senhor, ó meu Deus, louvado seja o teu nome pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã na nossa vida, pela tua graça que nos transformou, pela tua graça que é melhor do que a vida. O homem saiu de um salto, pôs-se em pé, passou a andar e foi para o templo saltando e louvando a Deus. É o testemunho, é a confissão, é a profissão de fé, é a resposta a algo grandioso que nós recebemos. Eu não tenho como permanecer inerte. Irmãos, vocês concordam comigo que seria assim a coisa mais absurda, a coisa mais ridícula do mundo, esse homem ter sido curado e permanecer sentado à porta daquele templo? Vocês concordam que é algo até impensado? Você parou para pensar sobre isso? Não. A gente nem pensa sobre isso. Olha, meu filho, está aqui a cura, fica em pé, está curado, está tudo certo com você agora. E no outro dia aquele homem voltasse, sentasse àquela porta e fizesse a mesma coisa. Isso é impensado. Mas deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Deus nos transforma, Deus nos cura, Deus age com graça na nossa vida e a gente continua sentado. E a gente continua como se deficiente fôssemos, quando não somos mais. Percebe como nós somos tolos? Percebem como nós deixamos de aproveitar a vida? De fato e de verdade, o que é aproveitar a vida? Como receptáculos dessa graça bendita do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ser muito mais. Eu e você, nós podemos ser muito mais. A gente só precisa levantar e andar, porque a graça de Deus já nos atingiu, porque Deus já nos transformou. Levanta, age, ande, louve ao Senhor, evangelize. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um cônjuge exemplar, faça a vontade de Deus, mas faça alguma coisa, meu irmão. Abandone essa religiosidade vazia e sem propósito. Deus agiu com graça na minha e na sua vida, e Ele tem um propósito para nós. Conversando com o pessoal que estava instalando o galpão, e eu finalizo com isso, eles me falaram de um acidente que teve há uns anos atrás, um rapaz que caiu de um outro galpão. E o rapaz caiu, um galpão que é 2 vezes mais alto do que esse, com tesouras. Essa aí tem 9 metros, as tesouras parece que tinha 19 ou 20 metros. E umas tesouras, junto com essas terças, que é que liga a tesoura a outra, caiu por cima dele, ele ficou imprensadinho, era para estar esmagado. E se levantou. Teve alguns, questão de coluna e tal, teve. E eu disse assim, rapaz, nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Só olha, impressionante o que aconteceu com esse homem. Aí o próprio encarregado aqui, que não é crente, disse, eu digo a ele todo dia, rapaz, tu tem que ir para a igreja. Tu tem que ir para a igreja, entrega a tua vida a Deus. Isso é um encarregado que não é crente, dizendo para ele, tu tem que ir para a igreja, entrega a tua vida a Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida. É assim, irmãos, quando a gente não fala, as pedras clamam. Tá aí, você nunca viu uma pedra falar, não? Acabei de apresentar uma pedra falante para os irmãos, do ponto de vista bíblico. É isso aí que é a pedra falante. Às vezes a função que não é feita por nós, Deus vai usar lá alguém para fazer, né? E é a mais pura verdade e realidade. A graça de Deus nos atinge com propósitos, com objetivos. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que tem propósitos em toda a sua criação. Tudo que Deus criou tem propósito.
além de ser bom e belo, tem propósito. Pode ver como as coisas se encaixam de forma perfeita na criação de Deus. Você é a criação de Deus? Então Deus também tem um propósito para você. Propósitos genéricos, amplos, descritos na palavra, propósitos específicos, eu não sei. Eu tento, com todas as minhas falhas e os meus problemas e os meus pecados, tentar na minha vida cumprir esses propósitos de Deus. Porque é o mínimo, juntamente com a vida de louvor e de adoração, que nós podemos fazer em resposta à graça de Deus que nos atingiu. Agora nós precisamos sair da inércia. Nós não somos mais pedintes. Nós não somos mais pessoas que necessitam esmolar. Deus transformou a nossa vida. Levante e faça a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.